Olá pessoal, tudo bem? A novela tá muito boa. Vamos ficar sabendo o que acontece em mais um emocionante capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Arthur, ainda abalado pelo beijo, apressa-se a pedir perdão a Priscila. Desculpa, eu não quero que isso seja mal interpretado, e explica com sinceridade que não está bem, que passou por muitas coisas e não está preparado para um relacionamento, enquanto Priscila, compreendendo a confusão e o costume que ainda aproxima dele, insiste que vai mostrar de muitas maneiras que mudou para reconquistar seu coração, implorando perdão por aquele momento, até que Arthur, resignado, diz que precisa ir. Na mansão, Ofélia explode contra Paula, acusando-a de ser miserável e tóxica e jurando que ninguém tirará dela o que conquistou, ao passo que Paula, confiante e provocadora, revela ter encontrado um presente da vida em Mateu e se gaba de que Leonardo a amará e perdoará qualquer passado. A conversa tensa se transforma em negociação quando Paula, tentando subornar o silêncio, oferece dinheiro ou coloque os zeros que quiser, e sugere que, apesar de tudo, podem chegar a um acordo financeiro. Enquanto Ofélia, altiva, responde que o dinheiro talvez não seja suficiente porque aquilo que ela tem contra Paula vale muito mais do que números em um cheque, lembrando que está em jogo o casamento, a casa e a vida inteira da rival. No apartamento, Nicolas confessa a Michelle que Arturo percebeu a tensão entre ele e Valéria e se declara perdido sobre o que fazer, ponderando que talvez uma distância, partir para Boston facilitaria, mas admitindo com dor que não consegue deixá-la porque não se sente pronto para viver sem ela. Por fim, Paula procura Ofélia novamente dizendo que ainda há tempo para resolver as coisas. Conta que falou com Mateu e combinaram ajudar. Ela vai retirar as acusações contra Saul, e para selar o entendimento, entrega um cheque já no nome de Ofélia, pedindo que aceite o pagamento pelo silêncio. Ofélia, depois da troca áspera e das exigências, acaba concordando com o acordo, e Paula se regozija por terem conseguido se entender. Na sala da mansão, a tensão explode entre Ofélia e a família Portilla quando, diante de Luiz, Mar e Camila, Ofélia tenta se retirar dizendo que vai descansar, mas é detida por uma Camila irada que exige respostas e acusa a mãe de Mar de ter dito que o filho que Mar espera não é de Luiz. A verdade cruel que Ofélia revela para dar um basta no segredo que vinha protegendo, revelando que o bebê é na realidade filho de Juan, e despertando em Camila e em Mar um sentimento de traição e abandono. Enquanto Mar reprova a mãe por expor um segredo que ela guardou mesmo durante o tempo em que esteve na prisão, acusando-a de falta de palavra e de empurrá-la novamente para a dor que tanto tentou suportar. Ofélia, acuada, tenta justificar que guardou esse segredo por lealdade a Luiz e que o fez pensando numa forma de proteger a própria família, alegando que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde e tentando amenizar sua atitude, mas a decisão provoca uma ruptura dolorosa com ordens de vá embora, e palavras duras trocadas entre mãe e filha. De modo que a cena termina com ofensas recíprocas e um claro rompimento familiar, deixando no ar o peso do segredo revelado e a sensação de que nada voltará a ser como antes. Em sua casa, depois de sacar o valor do cheque que Paula lhe entregou, Ofélia sente-se profundamente desiludida. O dinheiro já está em suas mãos, porém a sensação de vitória material se mistura à solidão e ao vazio de estar separada das filhas, revelando que o valor oferecido como troca por silêncio não compensa a ausência afetiva e a perda do que realmente importa. No escritório, Luiz convoca a família Leonardo, Arthur, Nicolas e Camila, em busca de clareza e reconciliação, e com voz cansada confessa que tudo o que fez e o modo severo com que os criou tiveram o propósito de prepará-los para a vida, ainda que reconheça que suas atitudes se tornaram uma lição equivocada. Então, decidido a reparar ao menos parte do dano, revela a verdade sobre seu casamento com Mar, contando que a encontrou à beira de uma ponte prestes a tirar a própria vida, que a deteve naquele instante e que descobriu que o bebê que ela carregava era, na verdade, de Juan, por isso agora, apesar da separação, pretende dar seu sobrenome à criança e pede que a família reconheça como mais uma dos Portilla, na esperança de proteger o inocente e reparar o engano que precipitou muitos sofrimentos. As reações na família são imediatas e conflitantes. Leonardo se sente perdido e usado, ferido pela descoberta de uma mentira que mexeu com sua vida. Arthur e Nicolas tentam digerir a postura do pai, e Camila, ainda magoada, não poupa críticas, enquanto Luiz insiste que sua intenção for ensinar e proteger, não causar dor, e que, embora a maneira tenha sido errada, o que importa agora é proteger o filho e acertar os rumos da família.
No mesmo instante, Paula, cumprindo um acordo, liga para Mateu informando que retirou as acusações contra Saul e negociou um acordo reparatório, e Mateu, por sua vez, confirma que entregará tudo o que prometeram, combinando então o encontro e a transferência de provas e informações que selarão o acordo entre ambos. Depois da reunião, Leonardo se retira abalado e confessa ao pai o quanto se sente traído por viver numa mentira, e Luiz tenta consolá-lo lembrando que as adversidades servem para torná-los mais fortes, enquanto Leonardo sai decidido a encontrar seu próprio caminho, ainda atônito com a dimensão do que aconteceu. Do lado de fora da mansão, Arthur, Nicolas e Camila comentam a reunião com descrença e confusão. Arthur não se surpreende mais com as atitudes do pai. Camila expressa seu desgosto e mágoa, e Nicolas, em silêncio, tenta processar se aquilo foi um ato de boa intenção ou um erro grave, percebendo que, apesar da decisão do pai de reconhecer a criança, as cicatrizes do engano serão difíceis de apagar. Por fim, o acordado entre Paula e Mateu se concretiza em um encontro onde Mateu entrega a Paula as provas comprometedoras, fotos e conversas que ligam Paula a seu irmão, e, ao garantir que aquela é a única cópia em sua posse, exige confiança de Paula, que aceita o risco porque seu interesse maior é a liberdade de Saul. Assim, com a promessa de que enquanto Mateu cumprir sua parte e Saul for liberado, tudo ficará para trás, o acordo fecha-se entre ameaças veladas e ressentimentos, deixando no ar a sensação de que, embora alguns problemas possam ser resolvidos com dinheiro e documentos, as feridas emocionais abertas nesta família ainda levarão tempo para cicatrizar. Na casa de Susana, ela conversa de forma intensa com Juan, lembrando que Mar lhe trouxe muita dor, que até mesmo fez parar na prisão por causa de Ofélia, e insiste que o que ele sente não é amor, mas uma espécie de feitiço que o mantém preso a essa mulher, dizendo que, se tivesse a oportunidade de conhecer uma moça boa e diferente, poderia entender o que é um relacionamento verdadeiro e bonito, porém Juan, decidido, responde que a ama e não consegue esquecê-la, enquanto Susana, preocupada, promete não permitir que ele continue sendo ferido e exposto por culpa daquelas mulheres. Na saída do apartamento, Valéria encontra Nicolas e, surpresa, pergunta se ele está bem e o que aconteceu. Ouvindo dele a revelação de que descobriu que o casamento de seu pai com Mar foi apenas um acordo, Valéria, impactada, insiste em saber quem lhe disse isso, e quando percebe que ele já sabia, se mostra confusa e desapontada, enquanto Nicolas admite que nunca compreendeu as razões de Luiz e de Mar, mas que sempre foi mantido afastado da verdade, afirmando que, segundo seu pai, tudo não passou de uma lição para ele e os irmãos, embora a única consequência tenha sido aumentar a distância entre eles, o que leva Valéria a se compadecer dele e lamentar a dor que isso trouxe. No jardim da mansão, Leonardo procura o pai e diz que precisa se afastar por alguns dias, explicando que entrou em um problema muito grande por causa de sua própria teimosia e precisa resolvê-lo sozinho, pedindo a Luiz apenas que cuide de Paula nesse período. Luiz, preocupado, oferece ajuda e insiste em estar disponível, mas respeita a decisão do filho, deixando clara sua angústia por não poder evitar o afastamento. Pouco depois, Valéria e Nicolas continuam sua conversa e, entre as palavras de cumplicidade, acabam se beijando apaixonadamente. Sem perceber que Rocy os observa de longe, fotografa a cena e, tomada por raiva, promete vingança em nome de Arthur, a quem considera traído, jurando que ninguém zombará de seu filho. Enquanto isso, em uma lanchonete, Camila desabafa com Arthur, questionando por que, dentre todas as mulheres, o pai deles escolheu justamente Mar para dar uma lição à família, confessando que já pensou nisso inúmeras vezes sem encontrar explicação. No meio da conversa, Arthur recebe uma ligação de Rocy, que fala de forma afetuosa chamando de filho, e pede para vê-lo com urgência, alegando ter algo muito importante para contar sobre Valéria, marcando um encontro em sua casa, o que desperta a curiosidade de Camila, que escuta a ligação e o questiona sobre quem era, mas Arthur desconversa, deixando claro que precisa ir embora. Na mansão, Mar conversa com Luiz sobre o resultado da reunião com os filhos, e ele, abatido, diz que foi mal, que todos saíram zangados, menos Leonardo, que saiu confuso e declarou precisar se afastar por alguns dias, o que o preocupa ainda mais. Mar tenta acalmá-lo, sugerindo que talvez Leonardo apenas precise de espaço, e então revela que tentou conversar com Juan para contar-lhe a verdade sobre a paternidade do bebê, mas ele não quis ouvi-la, lamentando a situação. Luiz reafirma que continuarão com o plano de dar seu sobrenome à criança, e Mar, cheia de emoção, diz que deseja que seu filho nasça em um lar seguro, com um pai, mas também que ele a veja como exemplo, revelando seu desejo de estudar psicologia, algo relacionado às emoções.
Luís, feliz, a apoia e promete ajudá-la a se inscrever na faculdade quando ela se sentir pronta, selando o diálogo com carinho e esperança no futuro. Na casa de Rocio, Arthur chega apressado e confuso, perguntando com ansiedade o motivo da urgência, e ela, chamando de filho e falando com voz doce, diz que se desculpa por fazê-lo ir até lá daquele jeito, mas que há algo muito importante que ele precisa saber. Em seguida, ela explica que sempre sentiu que ele estava no lugar errado, rodeado de gente má, e que estava certa em suas suspeitas, porque, como não tinha notícias dele, resolveu procurá-lo na casa de Valéria e acabou encontrando algo que precisa mostrar. Segundo Rocio, Valéria está traindo Arthur. Ele, atônito, rebate que Valéria jamais faria algo assim, mas Rocio insiste que ele precisa ver com seus próprios olhos, que os Portilla não têm o bom coração que ele tem e que ela só quis revelar aquilo porque ele merece saber a verdade. Arthur se mostra cada vez mais indignado, dizendo que ela não sabe nada, e Rocio tenta acalmá-lo, pedindo que ele não fique zangado com ela, tentando impedi-lo de sair, mas ele, perturbado e confuso, ignora suas súplicas e decide ir embora. Enquanto isso, Ofélia, ocupada pintando sua casa, recebe a visita de Amparo, que, surpresa por vê-la assim, comenta que tinha ouvido falar de seu retorno, mas não acreditava até vê-la pessoalmente com o pincel na mão. As duas se sentam e conversam, e Ofélia diz que é bom saber que pelo menos alguém fica feliz com seu retorno, porque suas filhas não voltarão a morar com ela, explicando que ambas seguiram suas vidas e que ela não faz mais parte delas. Amparo tenta consolar, dizendo que isso é parte normal da vida, mas Ofélia confessa, emocionada, que deu tudo por elas, que sempre quis proporcionar uma vida melhor, mesmo exagerando às vezes, e que sem seus esforços, as filhas não teriam aprendido a sonhar. Amparo contrapõe que talvez Ofélia tenha se preocupado mais com o que queria do que com os desejos das filhas, mas Ofélia mantém sua posição, dizendo que preferiu ser odiada a machucá-las ainda mais, lamentando que Valéria a veja como movida apenas pela ambição, e que Mar tenha se afastado porque ela colocou Camila no lugar dela. Na mansão, no quarto do casal, Paula questiona Leonardo sobre onde ele esteve e o motivo de chegar tão tarde, ao que ele, cansado, responde que teve um dia complicado com seus irmãos e que, já que ela se incomoda com seu trabalho com eles, nem vale a pena explicar. Paula, preocupada, insiste perguntando sobre o pai, e Leonardo explica que depois de muito tempo, puderam conversar bem com Luís. Reconheceram seus erros e perceberam que ainda há tempo de corrigi-los, o que lhe trouxe paz. Paula, com um sorriso calculado, diz ficar feliz por isso, mas se surpreende quando ele anuncia que vai fazer as malas para sair da cidade sozinho, dizendo que é por causa da marca esportiva e que é melhor ela não se envolver. Ela estranha o comportamento do marido, dizendo que ele está diferente e se comportando de modo estranho, mas, no fundo, percebe que é a primeira vez que o vê como ele realmente é. Enquanto isso, Nicolas vai ao apartamento de Valéria e bate a porta, esperando ser atendido. Valéria sai para falar com ele e se mostra vulnerável, confessando que sente falta de poder conversar com sua amiga, de ter com quem desabafar sem medo, e diz que nestes momentos difíceis precisa ainda mais de sua presença. Nicolas responde que não quer que eles percam essa conexão apesar de tudo o que estão sentindo. Mas nesse instante Arthur chega furioso, transtornado após ver a foto do beijo entre Nicolas e Valéria que Rocio lhe mostrou, e sem medir as palavras, exige saber desde quando está sendo enganado, interrompendo bruscamente a conversa e transformando a cena num confronto carregado de tensão, ciúme e ressentimento.